Boa tarde a todos. Vamos começar a nossa palestra sobre topo de fundos, fundos e topos. Então eu já separei aqui um papelzinho para a gente ver os fundos e topos. O ponto fundamental em relação a topo de fundos. Primeira regra básica, fundamental, que nunca se pode esquecer é não tentar adivinhar um topo, não tentar adivinhar um fundo. Esse talvez seja um dos maiores pecados que as pessoas cometem. Tá certo? Não tenha pressa em entrar comprando ou entrar vendendo. Espera confirmar a reversão. Quando a gente fala em topo, em fundo, obrigatoriamente estamos falando de reversão. E quando a gente fala de reversão, obrigatoriamente a gente está falando de gráfico japonês. Porque o gráfico japonês é espetacular para esses movimentos de reversão. Então tem aqui um gráfico limpo, sem nenhum indicador. E é interessante a gente utilizar um indicador, de preferência um oscilador. Os dois osciladores mais comuns é o IFR e o estocástico lento. Tá aqui, vou botar o estocástico lento, 933. O interessante é a gente usar um estocástico, e eu gosto de usar o estocástico lento, porque ele nos ajuda a mostrar se o papel está sobrecomprado ou sobrevendido. Ou seja, dificilmente você vai ver uma reversão consistente com o estocástico, por exemplo, a formação de um fundo, sem que o estocástico esteja sobrevendido. Como dificilmente você vai ver uma reversão, né, um topo, uma reversão de alta, uma reversão no topo, uma reversão baixista, se o estocástico não tiver sobrecomprado. E sobrecomprado significa que ele está acima de 80%, sobrevendido significa que ele está abaixo de 20%. Quanto mais próximo de zero ele chegar, maior a probabilidade de uma reversão. Enquanto mais próximo de 100 ele chegar, maior a probabilidade também de uma reversão, no caso de baixa. Então o estocástico, ele acaba te dando uma forte sinalização de reversão. E o gráfico japonês, ele é um excelente ferramenta de reversão. Agora, veja aqui essa situação. Ele vem, faz um harami de reversão baixista. O estocástico aqui está sobrevendido na casa de 10, 9, 10%. Ou seja, quanto mais próximo de zero, maior a probabilidade de uma reversão altista. Mas olha só o que acontece. Ele sobe, faz dois candlezinhos de indefinição e volta a cair. Muito difícil você você escapar de uma situação como essa. Por quê? Porque ele fez a figura de reversão. Você tem que esperar essa figura de reversão confirmar. Nesse caso aqui, a figura de reversão estaria sendo confirmada se rompesse 10,87. Ele fez máxima aqui em 10,92, fez máxima aqui em 10,90.
Ou seja, aqui dificilmente você não entraria comprando. Essas coisas acontecem? Acontecem. Infelizmente acontecem. Por isso você tem que trabalhar com stop. Mas veja só o que aconteceu. Ele voltou a realizar forte. Fez um outro harami, ou seja, isso aqui não está alinhado, mas pela teoria de Dow é um fundo duplo. E pelo gráfico japonês ele formou um segundo harami. E aí a compra agora seria rompendo 10,92. O que significa isso? Que ele vai confirmar esse movimento. Nesse caso aqui ele abriu já com gap, fechou o gap, continuou subindo. Ou seja, ele confirmaria esse movimento rompendo os 10,92. Mas olha só, um outro dado importantíssimo aqui que não tinha no primeiro. Olha aqui, ele fez um fundo abaixo do fundo anterior. E olha aqui, o estocástico fez um movimento superior ao movimento anterior. Então olha só, ele fez um fundo. No momento seguinte, ele fez um outro fundo abaixo do fundo anterior. E o estocástico não fez. Divergência de fundo sinaliza uma alta, ou seja, aí você já tem mais um subsídio para uma reversão. E aqui, quando ele rompe os 10,92, ele confirma esse fundo. Ou seja, eu estou falando isso tudo por quê? Porque não é fácil você determinar um topo, determinar um fundo. Na verdade, você só vai saber que existe um fundo ou que existe um topo depois que ele já formou esse fundo ou esse topo. Por isso que é interessante você estar sempre usando um indicador. E volto a dizer, o indicador que eu acho mais adequado é um oscilador. Por que o oscilador? Porque o oscilador tende a se antecipar ao movimento gráfico, como aconteceu aqui. Nesse caso aqui, ele fez um fundo normal, né? Subiu um pouquinho de nada, ele já teve um movimento exagerado de alta, veio para baixo. Aqui, isso aqui já é considerado uma divergência aqui, tá certo? Mas a gente pode ver nitidamente que essa divergência falhou. Ou seja, o conjunto desses dois fundos com uma baita de uma divergência, aí sim ele confirmou o movimento, foi para cima. Vamos pegar esse topo aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo. Olha só que interessante. Ele fez um topo, derivou, o estocástico veio para baixo. Ele abre com gap para cima. O indicador não mostra força. Ou seja, temos aqui uma divergência de fundo. Mas o interessante é que ele acabou não revertendo como deveria. Ou seja, a realização se deu muito mais numa lateralidade do que numa reversão propriamente dita. Se toda vez que o mercado fizesse divergência, o movimento se concretizasse, não ia ter mercado, né? E aqui derivou, voltou a subir, fez aqui um spring top. Por isso que você tem que entender um pouco do gráfico japonês para entender, quer dizer, a linguagem do gráfico japonês. Olha só, ele fez um spring top. Essa figurinha aqui é um spring top. Spring top é uma figura de indefinição, não é uma figura de reversão. Mas quando ela acontece num topo, depois de um movimento de alta, ela sinaliza a perda da força do movimento anterior, ou seja, perde a força da alta. Faz um candlezinho pequeno, não é típico, mas aqui ele fez uma figura que lembra muito uma estrela cadente, vem para baixo. Ou seja, enquanto ele sobe aqui, olha só,
o estocástico não acompanhou. Quando ele faz essa figura de queda, aí o estocástico vem para baixo, enfim, aí o movimento vem para baixo. No caso aqui de Anhanguera, linha como chama? Tempestade à vista, é figura de reversão. Tem divergência? Não, não tem divergência. Mas ele fez uma figura de reversão. E é sempre bom a gente traçar, que eu esqueci de dizer, mas nunca é tarde para lembrar. É sempre bom você traçar linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa. Nesse caso aqui, por exemplo, traçou uma... Olha só que interessante aqui. Eu tenho uma linha de tendência baixa. Ele fez um fundo ainda dentro do canal de baixa. Quando ele rompeu, de fato, essa linha de tendência de baixa, foi que confirmou a reversão. E ele rompeu para cima. Se ele romper numa lateralidade, cuidado. Muito provavelmente não é um fundo. É uma área de deriva, como aconteceu aqui. Então é importantíssimo você trabalhar com linhas de tendência de alta e de baixa. Aqui confirmou o movimento quando ele rompeu a linha de tendência de alta. Então é sempre interessante, então, você ter o gráfico japonês, né? Tem um indicador oscilador. O oscilador, volta a dizer, ele é um indicador que tenta se antecipar ao movimento gráfico. Muitas vezes, como aconteceu aqui, aqui ele já sinaliza, ele já está vindo para cima, já está fazendo topos consecutivos mais altos. Aqui ainda não. Ou seja, ele se antecipou um movimento de alta do papel. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Nesse caso aqui, não funcionou. Ou seja, ele não teve esse papel. Mas ele deixa um topo aqui. Já temos 3 dias, né, que o papel vem fazendo mínimas consecutivas, vem fazendo máximas consecutivas e vem fechando sistematicamente no campo negativo. Então aqui ele deixa um topinho. Se eu pegar aqui, por exemplo, Itaú, YouTube 4. Vou botar aqui o indicador também. Cadê aqui você? Estocástico também indicador de... Eu ponho 9 períodos. Eu ponho a linha fininha, não tem necessidade de deixar uma linha grande. Enfim, tá aí. Olha só. Ele faz um topo, começa a derivar, traçou tua linha de tendência de alta. Quando ele perde a linha de tendência de alta, olha só. Faz um topinho duplo. Faz uma pequena estrela cadente de reversão baixista. Aqui. Às vezes a formação gráfica não é tão nítida. Traçou a linha de tendência de alta. É um grande auxílio. Para baixo a mesma coisa. Linha de tendência de baixa, olha só. Fez aqui um martelo de reversão altista. E olha só aqui a divergência. Olha só a divergência. Viu divergência depois de um fundo, depois de uma queda, né, substancial, ou de uma alta substancial, fez uma divergência como essa daqui, traça a sua linha de tendência de baixa e espera. Na hora que ele romper essa linha de tendência de baixa, aí dá uma compra, ele confirma esse movimento de reversão. Olha só aqui. Aqui falhou. Falhou no sentido, a linha de tendência de alta, né? Falhou.
Veio, voltou a subir, olha só, ele subindo com o estocástico vindo para baixo, tá vendo? Ou seja, o estocástico começou a cair alguns dias, 2, 3 dias talvez, antes dele começar a realizar. O estocástico aqui já tinha perdido a força da alta, ele estava subindo, o estocástico não andou. Isso aqui já é divergência. Veio para baixo e ele foi para cima. Sobe e aqui cai, é divergência. Depois fez um topinho aqui acima do topo anterior e aqui um topo abaixo do topo anterior. Divergência. Sinalização de reversão. Então, determinar topo de fundos às vezes não é tão fácil, mas se você seguir algumas regras básicas, você consegue enxergar melhor o movimento da reversão. Olha o gráfico japonês, olha o indicador, de preferência o estocástico lento, e linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa. Obviamente o gráfico japonês te dá, na grande maioria das vezes, o gráfico japonês te dá a sinalização de reversão. Ele faz a figura de reversão. Aqui, por exemplo, ele fez uma figura de reversão. Fez algumas figuras, não confirmou, até que ele fez uma figura de reversão, fez uma cruz de Harami, um pequeno doji, cruz de Harami, que é a figura de reversão, e aí veio para baixo. E aqui já tinha uma baita divergência, ou seja, uma venda agora consistente, conservadora, só se perder essa mínima aqui de 28 e 33. Aí daria uma venda conservadora. No próximo pregão provavelmente já vai dar essa venda aí. Objetivo. Melhor maneira de você ver o objetivo do movimento quando ele começa assim é jogar um Fibonacci. Ele retrai para depois voltar a subir. Pode entrar vendendo aqui? Até pode. 28. Olha lá, pega aqui 28,60 para 28,30. Daqui 1%, day trade, eventualmente pode ser. Ok? Então é isso. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Então você tem que ter algumas regrinhas básicas para te ajudar a identificar os movimentos de reversão. Volto a dizer, não tente se antecipar ou adivinhar um movimento de reversão. Ele pode e com frequência ele fura. Ok? Então era isso, gente. Obrigado a todos. Tenham uma boa tarde, bom final de tarde. A gente volta amanhã às 9h30 da manhã, ok? Obrigado e até amanhã.